Meus irmãos, uma enorme alegria e um privilégio estar com vocês aqui nessa noite, porque a gente vai meditar agora na palavra de Deus. E olha que legal, a gente reconhece que a vida do homem, ela é multifacetada, ela tem várias frentes e vários desafios, e é fundamental, portanto, que a nossa fé não seja apenas uma fé teórica, uma fé nominal, às vezes uma fé não praticante. A gente acha que tem, a gente diz que tem, mas na hora H a gente não demonstra. A fé, ela tem que nos sustentar em todas as áreas da nossa vida. Esse é um ponto extremamente importante. Por isso, precisamos de uma fé que não se cansa. Porque a gente vai cansar, a gente vai falir, nós vamos falhar, mas a fé, ela não pode falhar. Mas o que significa ter uma fé incansável? O que é isso? O que é esse tema? Porque não é ausência de luta, de batalha, não é ausência de dor, pelo contrário, é você experimentar que Deus está no controle quando todas essas coisas batem na sua porta. Quando a doença chega, quando a falta de dinheiro aparece, quando a gente tem problemas familiares, quando as coisas não estão bem no trabalho, quando as coisas não estão bem na igreja, acontece. Então nós precisamos de uma fé. E uma fé incansável, ou seja, é uma fé que persevera. É uma fé que ela confia na soberania de Deus. É uma fé que ela não depende de você e eis aí a sua liberdade. Ela está escondida e descansando na providência de Deus. Isso é uma fé que não se cansa. E é esse tipo de fé que eu e você precisamos buscar e precisamos manter. E agora é um negócio difícil, né? Porque se já é difícil você se quer imaginar uma fé como essa, imagina você ter e alimentar uma fé como essa. Bom, eu quero convidar você e a gente vai meditar em vários capítulos da Bíblia ao longo desse bate-papo aqui nessa noite e a gente vai olhar para a vida de José do Egito. E lá nós vamos tirar um modelo de fé em meio à provação de verdade, em meio à vida como ela é, e nós vamos passar pelas áreas que nós começamos a falar aqui. A gente vai passar por dentro do nosso coração, nós vamos chegar e falar sobre a família, nós vamos falar sobre as carreiras e profissão e também vamos falar sobre o sacerdócio, o ministério, o serviço. Então nós vamos tentar, olhando em Gênesis de 37 a 50, capítulo 37 a 50, viajando e passeando com José nos seus altos e baixos, tirar lições para a sua vida e para a minha, para a gente ter uma fé de verdade, uma fé que é incansável. E dentro desses capítulos a gente tem a narrativa do livro dos começos, o livro de Gênesis, sobre a vida de um homem que, olha isso, ele passou de filho amado, queridinho do papai, a escravo. Ele passou de escravo a prisioneiro. Como se não bastasse, a história não acabou. De prisioneiro, ele passa a governador. E quando ele chega lá, ele governa a nação mais poderosa da terra naquele momento. Mas como que isso tudo aconteceu na cabeça e coração de José? Como que em cada estágio desse, a fé dele é testada, provada, moldada, para ele dar conta de entregar o que ele ia precisar entregar quando ele chegasse a ser governador? Então é muito importante a gente estabelecer esse paradigma como nosso desafio pessoal, como nós, vamos tornar própria essa pergunta, como nós, como eu e você, podemos aplicar essa fé que não se cansa em nossa vida pessoal, familiar, profissional e também ministerial. Então a gente vai olhar para José e em José, na palavra de Deus, a gente vai tirar lições muito verdadeiras e práticas para a sua vida e na minha, porque a primeira delas, e eu vou voltar no final, é entendermos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o dono de tudo, o dono de tudo. E Ele trabalha para o bem daqueles que Ele ama, como a gente vê em Romanos 8, 28. Então, nesse momento, eu preciso que você
pare de pensar nos seus problemas pessoais. Eu preciso que você foque aqui comigo, para depois você voltar para os seus problemas e talvez, a partir da palavra de Deus, trazer respostas a esse momento que você está vivendo na sua vida. Então agora eu quero orar e, de fato, entrar nesse nosso grande tema de uma fé que não se cansa, para a gente crescer junto aqui nessa noite. E aí, durante essa noite, você pode levantar a mão, pode me interromper, a gente vai construir junto, você pode tirar dúvida, pode manifestar aí a sua opinião e a gente vai junto trabalhar essas grandes temáticas, tá bom? Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor nos reuniu nesta noite e separou nas nossas agendas esse tempo. Fala conosco e nos ajuda a descobrir o que uma fé de verdade no Senhor, que é Deus de verdade, pode fazer na nossa vida e na vida daqueles que nós amamos. E é em nome de Cristo que oramos. Amém. Fé incansável. A gente vai começar a falar da vida pessoal. A primeira temática da nossa troca aqui nessa noite. Quando a gente fala de vida pessoal, o nosso caráter ele é forjado no fogo. Eu não sei como é a sua história de vida, mas eu tenho aprendido que Deus não usa homens que não têm o coração quebrantado. Agora, como que dói ser quebrado por Deus, né? Eu não sei você, mas eu tenho um grande pezinho no orgulho. É pra gente falar abertamente aqui, não é? Na gravação, meu nome é Pastor Carlos Alberto. Tô brincando. Mas eu olho para a minha vida e a minha trajetória e eu vejo Deus me moendo, porque às vezes eu acredito que realmente eu sou bom em alguma coisa e Deus vai lá e me destrói. Me destrói. Eu não sei você, mas Deus, Ele ao longo da minha vida, em todas essas áreas que a gente vai conversar, me moeu muito, muito, muito. E hoje eu olho para trás, meu tio é engenheiro, e ele fala que a gente gosta de assinar obras prontas, né? A gente gosta de assinar projetos depois que eles tiveram sucesso, que eles estão acabados. Mas no meio do caos da obra, ninguém quer meter a mão ali, né? Entrar na sala vazia e falar, isso aqui vai virar um lugar lindo, né? Ou ao contrário. Não é? Você vê um trabalho acabado e vai criticar. Porque você não tem seu dedo ali, né? É fácil. Aí também é fácil. Aqui faltou isso, aqui faltou aquilo. É verdade, Beto, é verdade. A gente tem essa tendência, né? O que não é nosso, a gente quer que seja. Mas quando a gente não quer muito trabalho. A gente é meio estranho mesmo. Mas quando a gente olha para a vida de José, a gente vê que com ele foi assim também. Perceba que no capítulo 37, a narrativa não começa com José está fugindo dos seus irmãos que são maus e então eles capturam José e ele é vendido como escravo. Não começa assim. Não começa assim. Começa com José sendo mimado pelo seu pai, porque ele era o filho da velhice, e aí ele tem uma tratativa diferente dos seus irmãos. Quando todo mundo usa roupa preto e branco, o cara vem com roupa colorida, e aí de repente, como se não bastasse, José, ele reúne os irmãos e fala um negocinho para os irmãos, né? Vamos lá. Capítulo 37... A gente vê, vamos ali para o 3, vamos começar do 3, só para declarar essa preferência. Olha só o que está escrito na palavra de Deus. Israel amava mais José do que todos os seus filhos. É Jacó aqui, tá? Amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice e fez para ele uma túnica longa, diferente, e ela era colorida. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou aos irmãos. Por isso passaram a odiá-lo mais ainda, porque ele disse, peço que ouçais o sonho que eu tive. Estávamos atando feixes no campo, o meu feixe levantou-se, ficou de pé e os vossos feixes o rodearam, se inclinaram perante o meu feixe. Olha aí, como se não bastasse seu filho preferido, ele está dizendo para os irmãos que Deus deixou
aquele moleque dominar e exercer poder sobre os irmãos mais velhos. Olha só, a gente está falando de uma cultura judaica, onde o primogênito, o primeiro filho, ele tem a autoridade sobre a família depois que o pai se ausenta, seja por motivo de saúde, seja por algum tipo de debilidade ou a ausência dele para guerra ou qualquer outra coisa, o filho mais velho assume as funções de cuidar, prover, proteger a casa. Aí vem o menino, o temporão, o mais novo e fala, então, aqui vai ser diferente, eu que vou mandar nesse negócio. Vocês vão se curvar diante de mim. Ele estava mentindo? Não. Depois que a gente conhece a história toda, fala, esse sonho era de Deus mesmo, esse sonho era de verdade. Mas ele precisava falar com os irmãos dele daquele jeito? Ele despertou uma ira tão grande nos irmãos, e o ódio dos irmãos era tão grande, que aí a gente descobre que eles fazem toda uma trama e vendem o irmão mais novo. Fala para o pai que ele morreu, e vende o menino como escravo. Mas olha que interessante. José tem sonhos divinos que são acompanhados por uma inveja dos irmãos. Na permissão de Deus, Deus usa isso para cumprir a vontade dele, porque Deus é soberano, lembra? Nada escapa do controle soberano do Senhor. Nada é por acaso. Não existe acidente, tá? Tudo é controlado por Deus. Mas ele passa ali rapidamente de filho preferido, queridinho da casa, amado pelo pai, para escravo. Logo na sequência, ele é vendido como escravo, em Gênesis 37, de 12 a 36, você vê essa narrativa. Aí ele chega num lugar, começa a trabalhar para um certo indivíduo cheio de poder, e aí esse cara tem uma mulher maravilhosa, lindíssima. Em Gênesis 39, 7 a 20, você vai ver a história toda da calúnia, da mentira que a mulher de Potifar, que queria se deitar com José, ela conta. Ele, então, para não ser morto, é preso, porque Potifar gostava dele pra caramba. Eu acho que ele já tinha algum tipo de suspeita com a patroa e falou, beleza, vamos deixar esse moço preso aí. Mas ele é preso injustamente. E aí, ele é esquecido pelo copeiro do rei, que vai lá ajudar ele e tal, ele é esquecido em Gênesis 40, 23. Mas vamos trazendo para a nossa vida, eu vou fazendo essas idas e vindas, tá? Na nossa vida pessoal, a gente vai enfrentar desilusão, certo? Já entrou no seu check aí? Então continua. Vai entrar na nossa vida solidão, certo? Vai entrar tentação. Vai entrar em injustiça, você faz tudo certo e ainda assim paga o pato. Vai também entrar na nossa vida, além de injustiça, o esquecimento das pessoas que você já ajudou muito na vida. Já viu isso? É interessante que isso desanima, né? Desanima. A gente cansa. Chega uma hora que você fala, não dá mais para mim. Chega, isso não é para mim. Mas a nossa identidade e caráter estão sendo sempre testados. O tempo inteiro está sendo provado. Mas será que isso é ruim? Será que isso é ruim? Bom, primeiro vai posicionar nosso coração para a nossa confiança estar absolutamente no Senhor e não na nossa própria força, não no nosso próprio entendimento, não nas nossas próprias capacidades, não no nosso próprio talento de resolver conflitos, não na nossa própria habilidade de crescer ou fazer algo se desenvolver. Não, é exclusivamente no Senhor. José, ele tinha isso muito claro, de que a vida dele estava nas mãos de Deus. Então ele experimentou traição, ele experimentou injustiça, mas ele não se entregou ao desespero. Em nenhum momento ele se entrega ao desespero. Eu lembro uma vez quando eu tinha 13 anos de idade, fazia parte de uma igreja lá em Interlagos e tinha um amigo meu muito rico na igreja. O pai dele mexia com ações. Naquela época eu não tinha a mínima ideia do que isso significava. E ele mexia com ações. E eles moravam naqueles prédios do D&D, na Marginal. Então você já vai vendo o pique quando eu tinha 13 anos, estou 40.
ele fez alguma operação na bolsa, deu super errado e ele perdeu $1 milhão naquele final de semana. Na segunda-feira, o pai dele foi e pulou da janela, caiu na Marginal Pinheiros, morto. Depois a gente foi entendendo o que tinha acontecido ali. Ele tinha $15 milhões no banco, mas ele perdeu $1 milhão, entrou em desespero, porque ele fez uma coisa errada e se matou. Ele se entregou ao desespero. Mas e os $15 milhões no banco? 14. O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Porque ela perdeu parte e se esqueceu de ver o todo. É, porque ela não viu o todo. José em nenhum momento entra nessa pira, nessa pilha, nessa loucura de achar que ele havia perdido tudo. Ele não se entrega ao desespero. Mas ele está sendo testado constantemente. Como eu e você devemos lidar com a nossa vida diante de algo que dá errado, que foge ao nosso controle? Primeiro, cultivando a certeza de que Deus está no controle de cada detalhe da sua vida. Uma fé que não se cansa, ela sua, ela transpira, mas ela não se entrega. Ela dobra, mas ela não quebra. Como o bambu. Precisa dobrar para não quebrar, mas cada vez que ele volta, ele está mais resistente. Este é o conceito prático e visual de resiliência. Eu não sei se você já percebeu aqueles coqueiros na praia. Todos eles vão na direção do mar ali, eles ficam tortos. Estão tortinhos ali, crescendo torto. Por quê? Para sobreviver e não quebrar. Se ele ficar reto, o vento arranca. E aí a gente às vezes fala, por que aconteceu isso comigo? Essa tragédia, essa dor, essa perda. Deus não me ama? Deus se esqueceu de mim? Deus me abandonou? Deus está me punindo? Lembra de Jó e os amigos de Jó? Aquela conversa toda? Ah, você está escondendo pecado aí, meu filho. Por isso que você está sofrendo. Não quer falar nada não? Tem certeza? Mas quem falou que tem que ter uma resposta? Às vezes a gente não vai ter resposta. E Deus está na ausência da resposta. Porque aí você confia nele. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Hebreus 11 está falando para a gente que fé é exatamente isso. A gente quer ver tudo, ter resposta para tudo. Desculpa, nós não vamos conseguir. E às vezes na função do homem, do papel do homem, no exercício da hombridade, a gente assume que não, a gente tem que ter todas as respostas mesmo. Fala com o pai que o pai resolve. Fala comigo, amor, o que é? Não, não é bem assim que funciona. Porque vai ter hora que você não vai ter resposta. Vai ter hora que você não vai saber o que fazer. Vai ter hora que você não vai saber para onde ir. E tá tudo bem, porque você não tem que saber todas as coisas, você tem que confiar no Deus que sabe tudo. E aí você se humilha diante do Senhor que sabe tudo. Mas nós precisamos cultivar a certeza de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Isso vai trazer paz em meio ao caos. Paz em meio ao caos. O que te dá um sono tranquilo não é ter a resposta de tudo, mas é descansar no Deus que tem a resposta de tudo. É interessante que José tem uma coisa. A lealdade que ele tinha a Deus, e ele preservava isso, era maior do que o medo das consequências da vida, da realidade. Ele não tinha medo do que ele ia encarar. Ele queria ser leal o tempo inteiro. E nós precisamos buscar esse tipo de fé, uma fé que se manifesta recusando o pecado, ainda que ninguém esteja vendo. Lutando contra a imoralidade, a mentira, a desonestidade. Eu estava fazendo uma pesquisa relacionada à pornografia. E aí eu acessei dados extremamente irritantes, confrontadores e, ao mesmo tempo, muito tristes. Nos Estados Unidos, e eles têm todos esses dados, o maior acesso a conteúdo pornográfico acontecia no domingo. No domingo. Durante a semana, o maior horário de acesso a conteúdo pornográfico era na hora do almoço. Então, quer dizer, o cara está fora de casa,
a mulher está fora de casa, porque na pesquisa também mostra que 30% das mulheres consomem ativamente pornografia, tá? Tinha lá o dado dizendo que na janela do horário do almoço era o maior índice durante a semana do horário de pico de acesso à pornografia. Quer dizer, as pessoas estão trabalhando, estão estudando e dão um jeito de consumir isso, para não consumir em casa, para não ver talvez perto dos filhos, da esposa. Então, era a fuga ali na hora do almoço. Ao mesmo tempo que domingo, gente, domingo é dia de quem? Dia do Senhor. E a gente está lá com esse volume de acesso a conteúdo pornográfico no dia que era para ser dedicado a gente a se deleitar no Senhor. Vamos falar rapidinho sobre teologia. Shabá. Shabá não tem nada a ver com sábado, tem a ver com descanso. Descanso significa deleite. Deleite significa prazer e alegria completa. Prazer e alegria completa no Senhor. Isso é o que significa dia do Senhor. Eu e você somos chamados para descansarmos no Senhor, nos deleitarmos no Senhor e desfrutarmos no Senhor de tudo que a gente precisa. E aí, de repente, está lá o volume de acesso à pornografia no domingo. O volume de acesso a conteúdo pornográfico é maior do que o Super Bowl sendo transmitido globalmente. É um volume absurdo. E cada dia mais, na minha adolescência, eu tinha que ir na banca, comprar revista com a capa preta, que só mostrava o rostinho da mulher, para eu acessar um conteúdo pornográfico. E geralmente, ninguém tinha coragem de ir. Mas alguém do grupo dos amigos adolescentes tinha. Ia lá, comprava, e o que o pecador miserável fazia? Compartilhava com os outros pecadores miseráveis. Cobrava, né? E cobrava. Hoje não. Hoje você recebe e-mail o tempo inteiro. No início do ano, toda a equipe pastoral estava recebendo e-mail da igreja a propaganda de Viagra. Eu falei, espero que Deus não esteja querendo falar conosco. Era e-mail, compre não sei o quê, disfunção sexual, não sei o quê. Mas você recebe por e-mail, é muito fácil, né? É muito fácil. Quando meu filho for adolescente, ele entrar no banheiro com o celular, eu vou falar, deixa o celular aqui fora. Né? É muito fácil. Então, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados e ter algum tipo de proteção, mas nós, como homens, devemos lutar contra a imoralidade. Não pode ser normal a gente estar num grupo do condomínio, um grupo do trabalho e vir conteúdo pornográfico. Não pode ser normal nós, como homens cristãos, acessarmos conteúdos que não deveríamos, né? Fazermos movimentações que não deveríamos nos negócios. Não pode ser normal. Apesar de vivermos num país, e a gente pode sim criticar o país, a gente pode sim falar das loucuras do nosso governo, podemos, mas a gente não pode deixar a política ser maior do que o Deus que é dono de todas as coisas. Então eu e você, a gente não pode brigar por causa de política. A gente não pode brigar por causa de futebol. Vamos zoar, brincar? Mano, não gosto. Parei. Né? Porque o futebol não pode ser mais importante do que você na minha vida. A política não pode me separar de você. Agora, a gente vai viver junto pensando diferente. Eis aí a beleza do cristianismo. Porque maior é aquele que nos une do que aquilo que pode tentar nos separar. E é interessante a gente lutar contra a mentira, lutar contra a desonestidade. Eu canso de ver, neste momento, uma geração que está acostumada a gravar situações absurdas, mas não fazer nenhum tipo de intervenção. Ah, a mulher está apanhando do marido, aí o cara começa a filmar. Vai lá fazer alguma coisa. Sabe qual é a obra da luz? Denunciar a obra das trevas. Como? Onde tem luz não tem trevas. A luz expulsa a treva. Viu uma injustiça? Viu uma desigualdade? Intervenha. Não estou falando para você ser violento, vir lá com os 2 pés no peito da pessoa, não é isso. Mas é importante se manifestar. Isso está errado. Isso está errado. Eu vi recentemente um vídeo de uma grande faculdade de Direito, onde o professor, ele começa fazendo uma pergunta, uma aluna levanta para responder,
e ele humilha a aluna publicamente e manda ela ir para fora da sala. E a resposta dela estava correta. E toda a turma fica quieta. Depois que ela é expulsa da sala, o professor começa a dialogar com a classe. E ele estava falando e tentando ensinar sobre o direito social. E aí, ele começa a falar, mas por que o que eu fiz foi errado? Depois de 10 minutos de conversa, a pessoa foi. E por que ninguém fez nada? Por que ninguém levantou e falou, o senhor está errado, ela não deve ser expulsa? Porque nós estamos acostumados a nos apequenar diante de situações importantes. E a gente fala, não, eu sou crente, os caras vão encher o saco que eu vou manifestar aqui, não vou falar nada não. Mas a obra da luz é denunciar as obras das trevas. Agora, Jesus é o masculino perfeito. Ele bate primeiro? Não, ele ama primeiro. Ele grita primeiro? Não, ele serve primeiro. Ele humilha primeiro? Não, ele ama primeiro. Depois ele ensina. Às vezes as pessoas têm aquela cena de Jesus entrando no templo com um chicote, quebrando tudo, chutando tudo. Uma vez eu fui estudar quanto tempo demora para fazer um chicote daquele que Jesus usou no templo. Cerca de 3 horas. Jesus ele vê aquilo, ele sai do templo, ele vai procurar perto dele insumos para fazer o chicote, ele trança o chicote, ele demora, aí ele volta. Ele está na ira? Não, porque senão ele tinha pecado. Ele não está na ira, ele não peca, mas ele ensina. Eis aí o correto uso da vara. Você vai disciplinar teu filho? Jamais na raiva. Jamais. Senão você vai espancar o teu filho. E a Bíblia não é desculpa para espancar a criança, mas nós somos chamados a corrigir os nossos filhos. Eis aí o correto uso da vara, que ama primeiro, serve primeiro e educa. Educa. É legal a gente olhar para a vida de José, porque José, ele foi virando casca grossa. Apanhou pra caramba, mas o coração dele não foi ficando calejado, foi só a pele. O coração dele estava humilhado na presença de Deus. José espera anos na prisão sem se amargurar, mas ele continua a servir, ele continua, porque ele foi preso de maneira injusta, lembra? Mas ele continua servindo onde ele está, usando seus dons para a glória de Deus, e as pessoas são impactadas por isso. Nossa, ele tem capacidade para estar muito longe, mas ele está aqui, no pequenininho, fazendo o que importa. A fé incansável nos capacita a perseverar, a perseverar. Na casa de Potifar, na prisão, como governador do Egito. Esse é o salto depois da prisão. No meio tem a prisão. Antes da terra prometida, no meio tem o deserto. Então, por que a gente está achando que Deus abandonou a gente no dia difícil? Calma, não se cansa tão fácil. Não se cansa tão fácil. Quando José, ele chega a administrar como governador, gente, ele está falando do Egito. Ele tinha passado na prisão fazendo o quê? Anos na prisão, aprendendo e sendo lapidado para administrar. Quando ele chega no poder, ele chega humilde. Não olha nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Nem orgulhoso demais, nem humilde exageradamente. É no limite, no ponto. E ele demonstra diligências notáveis no exercício da sua administração em Gênesis 39, 2-3, 23, também lá no capítulo 41, dos versículos 37 até o 40. Olha isso aqui, capítulo 41, de 37 a 40. Capítulo 41, de 37 a 40. Esse conselho foi bom aos olhos do faraó e aos olhos de todos os seus subordinados. Então faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como esse, em quem esteja o Espírito de Deus? Depois o faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Comandarás a minha casa, todo o meu povo se governará por tua ordem. Somente no trono serei maior que tu. E o faraó disse mais a José: eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Agora, o interessante dessa história é que você vê que a Bíblia não fala mais nada sobre a esposa dele.
Se ela foi um instrumento usado, né, para essa mudança Sim. na vida dele. Depois sumiu, esquece. Sim. Não se fala mais. Todo mundo é coadjuvante na história de Deus. Vou até checar, será que tem alguma outra passagem onde ela... Não aparece mais. Todo mundo é coadjuvante na história de Deus. Fica claro soberania. Fica claro quem é o autor da história. Você entende o teu sucesso hoje? Quem que assina? Se não for Deus, meu irmão. É interessante que José, ele não trabalha para homens, ele trabalha para Deus, então não importa onde ele está. Não importa o cargo dele. Hoje eu estou bem posicionado, amanhã eu estou rebaixado, depois eu posso ser recolocado. Eu posso ser recolocado e está tudo bem. Mas eu vou fazer o meu melhor. Ele tinha um trabalho dele como vocação. Ele tinha um trabalho dele com excelência. E ele trabalhava como se estivesse trabalhando para Deus, como a gente aprende lá em Colossenses 3, 23 e 24, que o nosso trabalho tem que ser para o Senhor. Então a ética de trabalho, a competência, estava alicerçado no Senhor e na sua palavra. Perceba que a gente está passando pelas áreas que a gente começou o nosso encontro. A gente falou do coração, do íntimo dele, ele tinha um quê de orgulho. Deus começou uma obra e foi preparar ele para se tornar governador, para cumprir aquele sonho que deixou ele ser vendido como escravo, parando em terra estranha, tendo que trabalhar e construir sua reputação de novo. Quando ele consegue, acha que está tudo bem, que foi superada a crise, vem uma mulher e derruba tudo. Posso fazer uma piadinha? Lógico que pode. Falaram assim, existe alguma mulher que já deixou um homem milionário? Aí responderam, sim, aqui o homem era bilionário. Veio a mulher e destruiu tudo. Aqui é o pastor Hilder Stutz que está falando aí na gravação. E aí, a gente vê brincadeiras à parte, né? As mulheres são uma bênção na nossa vida. Eu não sei você, mas eu, sem a minha esposa, sou caos total. Não consigo administrar bem lá com as duas crianças em casa, de jeito nenhum. Mas a gente vê no Senhor a nossa dependência. E era exatamente isso que José estava fazendo, né? Ele interpreta sonho e é esquecido. Mas o tempo inteiro, Deus usando a vida dele aonde ele passava, né? Então, como você deve fazer para ter uma fé incansável na sua carreira, no seu trabalho, na construção da sua profissão? Você deve entender que assim como José teve a mente dele iluminada por Deus, e a gente leu isso em Gênesis 41, o Senhor deu para ele, né? Você deve buscar sabedoria no Senhor. Então, ora antes de entrar numa reunião importante. Ora antes de enfrentar desafios e tomada de decisão estratégica. Ora e busque o conselho de Deus antes de ter escolhas importantes, porque aí sim você estará glorificando o Senhor. Como governador, José administrou com justiça, com cuidado, salvou vidas, organizou provisão. Ele organizou e cuidou de uma nação inteira. Não só do povo exclusivo de Deus, ele estava ali cuidando da nação. Depois, ele começa a cuidar do povo propriamente do Senhor. Mas estava todo mundo ali. Todo mundo sendo cuidado por ele. Seja um agente de retidão e justiça no seu trabalho. Seja aquela pessoa que as equipes querem trabalhar, que os pares confiam, porque a sua fé incansável se manifesta como você lida com o poder e como você lida com a responsabilidade. O Homem-Aranha sabia disso. Um grande poder, grande responsabilidade. Jornada de José. Ele chega numa vida ministerial também, porque apesar de ele não ser um ministro no sentido eclesiástico da igreja, né? Ele foi aquele que exerceu o ministério sacrificial. E a gente aprende ministério sacrificial olhando para Jesus Cristo. Ele tem a liderança servidora e ele tem o ministério da cruz.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é imolado sem falar coisa alguma. A gente vê que José ele foi instrumento na providência de Deus e olha que loucura. Depois de tudo que ele passou, você fala, para quê? Legado. Legado. Vai além de você e de mim, do tempo que se chama hoje. Legado, ele atravessa gerações. Legado faz história. Mas que história? A história de um homem famoso, apenas, que contribuiu muito bem, com anos e anos de carreira, de profissão, que é convidado para consultorias, palestras, glória a Deus pela vida de vocês que estão nesse momento. Pessoas que são reconhecidas pelo que construíram até aqui, glória a Deus pela sua vida. Mas se, quando as pessoas chegarem até você, não veem Jesus, não veem mais nada, aí a gente vai ter um problema. Porque a história engole os nossos nomes e as nossas assinaturas, mas a história de Deus, ela perdura geração e geração. E é ela, a palavra de Deus, que não volta vazia. Não é a minha palavra, não é a sua. Mas José é um instrumento da providência de Deus para preservar a linhagem da aliança, o povo de Israel e, por extensão, o próprio caminho do Messias. Ele preserva a linhagem do nosso Salvador. O homem que sofreu injustiça, que foi maltratado, abandonado, vendido como escravo, esquecido por todos, injustiçado por uma mulher mentirosa. A nossa vida ministerial, ela inclui o serviço na igreja local? Sim, sim. Temos aqui diáconos, temos aqui presbíteros, temos aqui professores da escola dominical, temos aqui voluntários do IP Alfa Solidária e de outros movimentos da igreja. Esses dias o Gabriel recebeu uma ligação minha e estava lá fazendo o nosso vídeo dos jovens para o acampamento dos jovens do ano que vem. Né? Mas, para quê? Para que a gente faz tudo isso? Se no final não for para testemunhar a nossa comunidade de fé e a partir da nossa comunidade de fé a soberania do nosso Deus e quem é o nosso Deus, se no final o nosso objetivo não for glorificar a Deus, a gente vai perder a mão. A gente vai perder a mão. José não buscou poder, não buscou exaltação em si mesmo, mas ele cumpriu o propósito de Deus mesmo sem entender, e aí ele salva milhões de vidas. Então sirva na igreja, sirva diante das oportunidades que Deus te dá, com humildade, sem buscar reconhecimento humano, não precisa da cadeira aqui no púlpito maior do que todas. A gente não tem vaga pastoral, porque a gente quer ser exemplo para você. Se eu não te servir primeiro, me esquece, eu sou um péssimo pastor. Não se trata de poder, se trata de exatamente bem posicionado no Senhor, amar primeiro, servir primeiro. Eis aí o masculino perfeito, é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo em tudo. Então, a sua fé incansável vai mover você a servir, mesmo quando o serviço for difícil, for obscuro. Lembra, Kevin, quando a gente saiu para evangelizar a primeira vez junto? E aí, faz o que agora? Fala como? E de repente, ele estava do meu lado me ouvindo. Deu 2 conversas, eu estava ouvindo ele falando e posso ir embora. Ele já sabe fazer isso aí sozinho, melhor que eu. É uma troca e a gente vai crescendo junto, a gente vai aprendendo junto, mesmo quando a gente não souber o que fazer. Deus nos capacita e a beleza do cristianismo é essa, a força não está em mim, o poder não está em mim, é Deus quem capacita. E isso vai fazer a gente ser um testemunho vivo do amor do nosso Deus. O amor do nosso Deus. José enfrenta adversidades que podem ter feito muitos desistir, mas ele permanece fiel à sua vocação. Mas falta uma área para a gente trabalhar aqui, a área familiar. Porque lembra, ele foi maltratado pelos irmãos, vendido como escravo. Anos e anos de ressentimento. Eu não sei você, eu ia ficar alimentando no meu coração. Eu estou aqui por causa daqueles infelizes dos meus irmãos. Eu estou nessa prisão aqui por causa deles. Eu fui escravo por causa deles. Eu fui esquecido por causa deles. Mas de repente os irmãos aparecem. E ele lida com a complexidade da sua origem familiar.
Porque não tem uma área na vida de um homem de fé que ela não é transformada. Todas as áreas da nossa vida são afetadas e transformadas pelo Senhor, porque Ele é o dono de tudo. Ele não é dono só da sua fé no domingo, Ele é dono da sua família de segunda a sexta, Ele é dono do teu trabalho de segunda a sexta, Ele é dono de todas as suas relações, dentro e fora da igreja. E é interessante que Ele recebe os irmãos traidores, depois dele construir uma nova família no Egito lá, com Asenate e seus filhos, Manassés e Efraim, Ele orquestra de propósito uma reconciliação com os seus irmãos traidores. Ah, pastor, mas você não sabe da minha família, como que é aquela bagunça. A dele não era muito diferente. Talvez a dele um pouquinho pior. Seu irmão te vendeu, né? Eu não sei. Mas aqui era brabo. E ele perdoa. Em Gênesis 45, de 1 a 8, 50, 15 a 21, ele se reconcilia, ele orquestra uma reconciliação. Ele tinha poder para não dar comida para os irmãos, ele tinha poder para contar toda a história para o pai, ele tinha poder para destruir, humilhar publicamente os seus irmãos. Ele acolhe, ele ama. Como maridos, como pais, como filhos, como irmãos, somos chamados a viver a fé dentro da nossa casa. Se você conversar com o Teodoro e a Donatella e eles falarem, meu pai é uma fraude porque em casa ele é uma pessoa e na igreja ele é outra, eu estou desqualificado para o ministério. Porque o meu ministério começa na minha casa. O nosso ministério, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa, diz a palavra. O nosso ministério começa na nossa casa. Fala, pastor, mas Deus não me deu uma vocação especial, específica, para eu ser missionário na África, para eu ser pastor. O que eu faço? Cuida da sua mulher e dos teus filhos. Ame em casa, sirva em casa. O teu primeiro e mais difícil ministério está aí todo dia, denunciando as tuas fraquezas, as tuas faltas, as tuas falhas. Combina uma hora e não consegue chegar por causa do trabalho. Combina um passeio e não consegue ir por causa de um compromisso de trabalho. Mas o nosso ministério é com eles. José não apenas perdoa os irmãos, mas ele consola e cuida deles. Ele vai muito além. O perdão é a maior evidência de uma fé incansável na vida familiar. Então eu e você somos chamados a perdoar, somos chamados a buscar reconciliação, a trabalhar uma liderança sacrificial, porque o cabeça não é o que manda e que grita mais, o cabeça é quem exerce autoridade, está presente, serve e ama. O cabeça também não abre mão do seu papel como um homem dentro de casa. Às vezes eu chamo a minha esposa e falo, gata, deixa eu falar um bagulho para você. Lá na tua empresa, você é chefe de 12 pessoas. Aqui em casa você não é minha chefe. Eu sou seu marido. Aqui em casa a gente vai fazer diferente. E às vezes a gente precisa ter esse diálogo. É difícil pra caramba. Mas é importante para a manutenção dos nossos papéis. E isso é saudável. E isso é bom. Lê, você não acha que como sacerdote do lar, você não está faltando nisso e nisso? Você tem razão, amor. Vou resolver. Entende? Então é uma troca muito boa. Não abra mão do seu papel como sacerdote da sua casa. Seja o cabeça que serve, que ama a esposa como Cristo amou a igreja, que disciplina os filhos, instrui no amor do Senhor. José, ele buscou ativamente a restauração na sua casa, priorizando a paz e a unidade do que a razão. Melhor ter paz do que ter razão. A gente já sabe disso. Mas pensa no legado que você está deixando construindo a sua família. E para a gente concluir, uma fé incansável, ela depende exclusivamente do Senhor, em todas as áreas da vida. Como podemos ter fé incansável nessas 4 áreas da vida, olhando para José? Compreendendo de maneira profunda a soberania e a providência de Deus. Simples assim e difícil desse jeito. As palavras finais de José, ela diz assim em Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20. E eu vou convidar o Fabrício para já vir aqui para frente comigo.
Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Ele entendeu o propósito da vida dele. Ele entendeu no final do livro, no final do capítulo, por que ele tinha passado por tudo que ele passou. E ele entendeu que Deus permitiu, Deus preservou e Deus capacitou ele para ele exercer o que ele precisava exercer como papel, não apenas mais para sua casa, não apenas mais para o seu núcleo familiar, não apenas mais para a sua profissão nos lugares que ele passou, mas para um legado que é abençoar uma nação. Essa é a sua capacidade em Deus. Em Deus, você tem capacidade de abençoar uma nação. Em Deus. Porque em Deus, tudo é possível. Fora de Deus, nada é possível. Então, irmãos, a fé incansável, a fé que não se cansa, não é utópica, não é distante, é uma realidade de quem confia no Deus do pacto. E Ele nos chamou para viver uma vida com Ele de intimidade, de integridade, uma realidade onde a gente vai buscar excelência profissional, um serviço abnegado e de amor e de perdão familiar. Tudo para a glória dele. Nós começamos o nosso tempo juntos compartilhando com alguém estranho, que não era próximo, coisas sobre o nosso coração, coisas sobre a nossa família, coisas sobre o nosso trabalho e coisas sobre o nosso serviço na igreja. E foi bom, vai. Poder falar é bom. Poder ouvir é bom. Existe aprendizado. Aprendi que tem gente com 7 filhos aqui. Incansável. A fé incansável. Mas imagina se foi bom poder falar com alguém que você está conhecendo um pouco mais hoje sobre essas temáticas que te assustam, te preocupam, com aquele que te conhece por inteiro. Imagina você falar com o seu pai do céu o que você estava falando aqui agora e esperar ouvir dele a resposta, dele a direção, dele o discernimento para fazer A ou B e ir pelo lado esquerdo ou direito. Se foi bom falar com quem a gente está conhecendo agora, imagina abrir o nosso coração com quem mais nos conhece, quem nos formou, quem nos chamou antes da fundação do mundo, para uma realidade de paternidade, de intimidade, de unidade, que é o nosso Deus. Então, por que a gente não está correndo para o Senhor e levando para o Senhor todas as coisas da nossa vida? Que eu e você juntos possamos exercitar uma fé que não cansa, uma fé que está firmada no Deus que nunca dorme, no Deus que nunca se cansa, no Deus que está sempre no controle. Essa é uma fé incansável, olhando para a vida de José. Eu espero que tenha te confrontado, te encorajado e te desafiado a ter uma nova dimensão da fé. Uma dimensão que ela é integral, ela é inteira, não escapa a nada e ela entrega tudo. Amém? Vou pedir para o Fabrício nos conduzir com essa canção que declara mais uma vez a soberania do nosso Deus.